Então, pessoal, voltamos aí do intervalinho, todo mundo já abastecido de novo, o buchinho forradinho, água, sequência 2. Qual que é a parte agora que faltou complementar de todo esse parado? Eu ia contar sobre, depois da primeira cerimônia, que daí uns dias depois, a guardiã mandou no grupo, né, de WhatsApp, mandou a playlist da cerimônia, né, com as músicas. Porque são músicas lindas, belíssimas. E tem tudo a ver com a música é muito importante dentro da cerimônia, né? Não sei se a gente tinha falado isso, não lembro. Mas acho que tu comentou que ela ajudava. Ajuda porque a música parece assim que guia tudo que está acontecendo no teu processo, tá? E daí eu em casa, um dia de tarde, acho que uns 10 dias depois, ou 2 semanas depois, relembrando que durante a cerimônia eu não tive nenhuma reação como todo mundo, maioria tem, que é vômito e diarreia, né? Que são as reações mais esperadas. Tanto que eu fui a única pessoa que não tive nenhuma das duas, né? Naquele grupo lá de umas 15 pessoas, eu fui a única que não tive nem vômito, nem diarreia, nada. Aí nesse dia que chegou a playlist, eu tava em casa, era um dia de tarde, nas férias agora, eu tava com meu filho em casa, e eu tava mexendo nas minhas plantas. E eu comecei a ouvir. Botei assim o celular no chão e comecei a ouvir. Quando eu levantei já com uma tontura que parecia que eu tinha levado uma paulada na cabeça. Daí eu pensei, nossa, eu levantei muito rápido, né? Eu cheguei a me segurar pra não cair. Aí eu disse, nossa, mas tontura forte demais, isso não é normal. Tá, passou a tontura. Cara, veio a diarreia da minha vida. Nossa. Só pela música. Sério? Só que assim, ó, sem dor nenhuma, dor de barriga, nada. Caramba, então nós somos dois casos atípicos. Eu sem nada e tu com a parada depois, que eu não sabia. Aí comecei, né, rebosteio, né. Coisa linda. Coisa linda. Que processo. Comecei a sentir frio. Ali. E comecei a passar mal. Isso era um final da tarde, assim. E era um dia quente, né, eu tava na rua, trabalhando nas flores e tal, eu tava toda suja, né? Tinha que entrar e tomar um banho, eu não conseguia. Eu me atirei na cama, eu me abafei e eu chamei o meu filho de 6 anos e disse pra ele: a mãe tá passando mal, filho. A mãe vai deitar um pouquinho. Só que eu tava me sentindo tão mal que eu disse pra ele, se a mãe não acordar, coitadinho. Eu disse, se a mãe não acordar, filho, porque eu tinha medo mesmo de desmaiar, sei lá, e deixar ele sozinho na casa, sim, né? Tu chama alguém. E de vez em quando ele dizia, mãe, tu tá bem? Eu dizia, sim, filho, sim, mas eu tava passando tão mal que eu só pensava assim, eu precisava pegar o termômetro pra saber se eu tô com febre ou não. Mas eu não tinha condições de levantar. Eu sabia onde tava o termômetro, mas eu não tinha condições de ir até lá. E eu pensava assim, meu Deus, preciso tomar um banho. Não conseguia. Nossa. Frio, mas um frio. Então assim, ó, eu senti praticamente o que eu senti lá, só que daí eu tive o efeito de limpeza que eu não tive lá. Uhum. Passadas algumas horas, assim, que eu tava mal, aí eu consegui levantar, peguei o termômetro, daí eu tava com, nem é considerado febre, 37 e pouquinho, sabe? Aí mais tarde começou a passar, era 10 horas da noite, eu tava bem, como se nada tivesse acontecido. Só que a limpeza continuou por uns 3 dias. Nossa. É como se fosse uma continuidade do ritual. Sim. Só por ter escutado as músicas. E, ou seja, né, nisso aí quebrou a empresa Herbalife, né? Melhor produto para emagrecimento. Sim. Mas... Olha, Tá, mas desculpa a petulância da pergunta, com o direito de me mandar pra Ponte de Paris, se quiser. Quando rolou do Churril, tu tava na rua e foi ali mesmo, não teve como segurar aí? Não, é tudo super controlado. Tanto que... tu conseguiu então sim, ir pra... Ah, beleza. Sim. Tanto que na segunda cerimônia, aí eu tive lá. O 2 também? Daí eu tive. E veio depois da música, quando tu colocou a música. Não, mas ela tá falando que daí no segundo... Não, tô falando da primeira, quando te deu... Sim, foi ouvindo a playlist depois. Ou seja... Porque uma das músicas, eu lembro que na cerimônia, uma das músicas que na verdade nem era música, era um rezo indígena, que era só a voz de um indígena falando, sabe? E era um tipo um tio Ney.
Eu não sei o que é um tio Ney. O tio Ney é É o deus do deus, é o mito. ídio. É o ídio máximo. É o deus do universo bem mesclado. Tá, Inclusive eu tenho ali, depois eu posso botar pra te Não, mandar. acho que os efeitos não. Porque na verdade é um resto de proteção. Eu quero ouvir essa Só coisa. que eu não sei porque lá eu interpretava como a voz de uma pessoa que eu conheço, tá? E Uau. isso me trazia medo. Entendeu? Então, quando começou essa música, assim, eu falei assim, ó, batata, assim, eu comecei a ouvir aquilo e comecei. Ou seja, o famoso que a gente brinca, eu vou me cagar nas calças, então foi ali, foi literal. Que Mas doideira. foi a limpeza que se espera, né? Que, como na segunda cerimônia... Não era a eu voz tive- do Vando, né? Não. O Vando você foi, não sei se você sabe. Não. Ah, Você foi. O Vando? O Vando. Aquele da calcinha? Isso. Ele levou todas junto no túmulo. Todas as Você é a calcinhas. luz, errar a estrela aí, ó. E lá. Agora sim. Agora ele brilha lá, La Luna. Tá. tá, aí me perdi. Amigo. Da segunda, tu teve a primeira consagração e rolou lá em casa. Em casa. Na segunda consagração, creio Rolou que lá rolou. mesmo. E a voz Lá se mesmo. submetia. Como é que o pessoal ampara daí? Essa é uma dúvida que eu tenho nisso. De tipo, eu vou. Não, mas foi assim, ó. Eu fui no banheiro fazer xixi. E aí foi lá. Naturalmente. Tanto que quando eu saí do banheiro tinha uma pessoa na porta me esperando, porque eu tava bem grog mesmo, né? Aí ela foi comigo até o banheiro, ficou do lado de fora me esperando. Aí eu disse, nossa, eu tive uma diarreia agora, mas eu nem tava com vontade, não tive dor de barriga, não tive nada. Ela disse, não, é assim mesmo. É uma coisa naturalíssima, assim, muito tranquilo. E super controlável, tá? Tanto que depois eu disse, vou ter que ir lá no banheiro de novo. Fui. Não é uma coisa assim que tu te caga. E depois não. desse dia, tu escutou a playlist de novo? Tu escuta ela? Direto, Tu eu tava escutando em casa antes de vir pra cá. Tá, e agora. Perdi aquele medo, sabe? sim. Aquele... dúvida. Tipo, agora quando tu quer emagrecer, tu não escuta um... Não dá mais efeito. Não dá mais efeito. Tá. Já passou pelo que tinha que passar, né? Comi demais, foi de churrascaria, né? Vou ouvir uma playlist. Agora é uma dúvida que na real não é minha, mas com certeza é uma dúvida que vem da galera. O pessoal que. Porque assim, tem uma pessoa que eu tenho certeza que quando a gente mandar esse vídeo, que é uma pessoa que trabalha com a minha excelentíssima, ela vai prestar bastante atenção em tudo que tu falou. Porque ela foi convidada a participar de uma consagração. Não sei o local, então também não consegui instruir ela. E com certeza, isso que a gente tá gravando eu vou passar pra ela. E vai ser uma dúvida que com certeza ela te faria pergunta se estivesse aqui. Posterior à consagração 1, à consagração 2, o que na tua vida mudou posterior? Tipo assim, 2 semanas depois, alguma coisa aconteceu com a Simone dali pra frente, de tipo, sei lá, que tu falou da TV, que tu dormia com ela ligada, isso mudou? Alguma característica tua do cotidiano mudou totalmente ou não? Eu não sei te dizer porque, como eu não tive nada impactante na minha, eu não sei o que mudou depois. Eu fui lá pra curar o sono. Eu tenho um puta problema de dormir. Eu acho que alguma coisa mudou um pouquinho pra melhor, mas eu ainda de vez em quando tomo melatonina. Sim. Mas enfim, É. contigo. O que mudou, o que eu venho, é que eu não atribuo somente a ayahuasca, mas a todo o meu processo, né? Que assim, tu passa a enxergar tudo com outros olhos. Tudo. Nada mais, nada que acontece, tu sabe que tudo tem um porquê. Se tu dá uma topada com o dedinho na quina da cama, tu entende que aquilo ali quer te dizer alguma coisa. Entendeu? Cara, eu vejo mágica em tudo. Tudo é uma coisa mágica, tudo é uma coisa assim, ó. Eu tô lavando louça, eu tô pensando, meu Deus, que coisa maravilhosa. Sai isso água, foi a partir- sai água da minha torneira. Isso foi a partir do ayahuasca? experiências? Sim, de tudo, porque É como se tu estivesse mais presente em cada situação que tu Sim. tá passando. Mais viva. tu passa a dar valor pra tudo que antes era corriqueiro na tua vida, sabe? Normal, corrido, rotina. Banal, na verdade, que era tudo banal e começou tudo a ter significado, como tu falou, agradecer assim, ó. a água, pô, um monte de gente Quando- morreu sem ter isso. Quando eu tava com a pia cheia, eu disse, puta merda, eu tô cheia de louça pra lavar. Agora eu disse assim, meu Deus, olha só. Tem uma torneira na minha casa que quando eu abro sai água. Sabe como é que a minha avó lavava a Que louça? louco, né? É tipo uma descoberta que tu abre assim, uau! Como é que a tua avó lavava a louça? Tipo, fervia uma água, aliás, catava da cacimba com uma A lata minha d'água em avó cima da cabeça, levava na beira do rio pra lavar. Nossa. e tinha que caminhar. O meu pai contando, assim, ó, como é que era a vida deles. Não tinha E chuveiro. desculpa a pergunta idiota, mas teus pais vivos ainda não? Não, Nenhum dos- não. tá.
Meu pai faleceu, vai fazer 4 anos, e a minha mãe vai fazer 19 anos. Nossa. Então, o meu pai tinha muita história para contar. Eu lembro que quando a gente se mudou para Ivoti, faltava muita luz lá na minha casa, no meu bairro, faltava muita luz. E eu e o meu ex-marido, quando a gente chegava em casa, que meu pai morava com a gente morava com ele, na verdade, e não tinha luz, a gente não tinha o que fazer, né? Tinha que esperar voltar a luz. E ele ficava contando as histórias do tempo dele, porque ele faleceu com 88 anos. Então, né, muitas gerações antes da nossa, assim, uma diferença Teu muito pai grande. partiu com essa idade? 88. Viveu legal. Sim, viveu legal. E daí ele contava, assim, como é que era pra tomar banho, como é que era, assim. E daí ele falava muito, né, que ele viveu sem luz, cresceu sem luz, não tinha luz em casa e tal. E eu começo a pensar nisso. Assim, olha a facilidade que é a nossa vida. E agora que aparece, assim, a impressão que eu tenho que agora que eu tô começando a dar valor a tudo. Até há pouco tempo atrás, eu vivia e não dava valor pra isso. Piloto automático. Como a maioria de nós vive. Eu acho Entendeu? que essa foi a verdadeira mudança, então, Tá. na vida da Simone, né? Sim. Tipo, sair do automático e agora realmente eu tô vivendo. Sim. Que é o que tu tava esperando pros Interessante. 40 anos. Era o que eu tava esperando. Ou Porque seja, parece que agora é que eu tô começando a viver, entendeu? A vida começa aos 40, é o agradecido, Isso é muito é o agradecido no modo máximo, no né? modo máximo. Tipo, eu consigo sentir, não é só obrigado e tal, agradecido. Até porque É sentir realmente. com 40 anos eu tive um câncer, né? E isso também eu acredito que É. já tava no meu... No teu livro da Já vida. tava no meu livro lá e eu tava pressentindo. Porque também é outra coisa, assim, que a gente começa a ver a vida com outros olhos, né? Quando a gente passa por isso. Eu passei muito bem por isso. Muito bem. Tanto que eu falo do meu câncer e às vezes eu penso assim, parece que eu tô falando da vida de outra pessoa. Porque nem parece que foi comigo. Uau. Foi assim uma coisa que, modéstia à parte, eu tirei de letra. Muita gente estava comigo, né? Tive o apoio principalmente da minha família. Mas foi uma coisa assim que foi um divisor pra mim. Eu me lembro que a minha sogra comentou comigo que tu, tipo, literalmente cagou pro negócio. Mas acho que esse é o segredo, né? Eu Tu caguei não dá pro ênfase, negócio. né? Eu caguei pro negócio. Mas, senão- mas dentro de ti o que era? Tipo, eu tô muito tranquila. Não dá importância pro problema. Tipo assim, ó, tu ouve falar em câncer, o que a primeira coisa que tu pensa? Tu só vai morrer. Minha mãe fala Não, isso. a gente Uma pensa hora- E eu as sempre piores digo pra coisas, ela. né? Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, passou pela minha cabeça que eu ia morrer de câncer. Nunca. Pois é, E não né? foi uma coisa assim, eu vou trabalhar minha mente pra não pensar assim. Não, foi natural. É Eu só- nunca pensei. É tipo Nunca uma pensei. gripe mais forte, vamos dizer assim, né? Eu pensei assim, tá. Que eu tenho que tratar e vamos Até lá. porque eu não tive tempo, né? Tu tem câncer e fiquei esperando. Não, eu descobri num dia, no outro eu já fui operada. Porque já tava assim, num estágio bem avançado, né? Então não deu tempo, só depois. Mas mesmo assim, tá. Não é uma coisa assim, tem gente que, tu não gosta de falar. Eu falo super. Até, inclusive, sobre meu pai, minha mãe. Que tem, tu não gosta de falar que eles morreram. No segundo dia já que eles estavam, que já tinham partido, eu sempre gostei de falar sobre eles. A gente se reunia, eu e os meus irmãos, e ficava, aquilo que a mãe fez, aquilo que o pai falava, não sei o quê. São coisas assim que não me entristecem nem um Mas pouco, isso é a sabe? facilidade de sempre olhar o positivo das coisas, né? Sim. Pelo jeito tá na tua personalidade também de ser assim. uma Tu coisa não é uma que- pessoa que busca Uma coisa que eu arranjar sempre, problema. mesmo antes de tudo isso, eu sempre pensei assim, nossa, como tudo tem um lado bom, né? Sempre pensei isso. Até o dedinho no canto Aqui, né? O mais Tudo. dolorido, né? da... Eita! Tudo tem um lado bom. De tudo. Mesmo a pior tragédia tem alguma coisa boa. É complicado, às vezes, de aceitar, mas é uma visão super otimista, né? Mas isso já era a tua forma de pensar antes Isso da já- ayahuasca? Ou Já era. Já era otimista, então? Eu já era otimista. Então, cara, será Mas- que a tua peia, essas peias que tu comentou que foram pesadas, tem a ver só com a tua... O quanto tu colocou em dúvida o poder da força da ayahuasca? Será? Eu acho que não. Aí vamos pra segunda cerimônia agora, que daí Tem- eu tô muito ansiosa pela terceira, porque a ansiedade é uma coisa ruim, né? Eu De sei. se sentir, mas eu tô bem ansiosa pela terceira, mais curiosa, na verdade, porque na segunda
Eu não sei o que eu tive, se foi uma incorporação ou se foi uma memória passada, mas eu falava coisas que eu não sei que língua era. E eu me ouvia falando e eu pensava assim, da onde tô saindo? Da onde tá tirando isso? Da onde tá saindo isso? Que doido. Eu nunca tinha ouvido alguém falar que falou em línguas com a... Já ouvi pessoas da igreja fazer isso. E eu, pelo que eu entendo, era alguma coisa africana, assim, sabe? Então, pode ser uma incorporação? Eu perguntei isso pra guardiã, né? A única coisa que ela me disse foi, tu deve trabalhar o teu lado, o teu... me fugiu a palavra agora. Lado espiritual? Não? Não, o teu... Sim, velho. O tempo que precisar. Vai cortar, né? Mas como é que é quando tu trabalha o teu... Sim, tipo uma pessoa... Mediunidade. Mediunidade. Tu deve trabalhar a tua mediunidade. Porque ela também não tem a Quer resposta pra receber e tudo. transmitir. Isso foi isso que te aconteceu, entendeu? Não tem como. Mas eu fiquei... Tanto que assim, ela me perguntava assim, qual que é o teu nome? E eu não sabia. Putz, grilo. Eu não sabia. Eu lembro até hoje da frase que tu me disse um dia. Que é, tu tem que te ligar que tu tá tomando um espírito. Quando tu achou que eu ia tomar sozinho. Não, sozinho não. Sozinho que eu Sim. digo, eu não quero fazer a cerimônia com a galera. E o pior é que eu tenho uma pega assim. Eu gosto de gente, mas eu gosto de escolher as pessoas que estão na volta. Sim. Eu não gosto de estar com fulaninho, Zezinho. Porque o lugar que eu fui lá, tinha uns caras meio esquisitos, né? Sim, eu entendo, porque tu pode pensar assim, E que eu- nem eu eu pensava fui assim, sozinho, eu né? também não quero... Vai saber o que vai acontecer comigo lá, vai saber quem é que tava olhando, quem tá presenciando o que tá Isso. se passando comigo, né? Isso aí. Porque se tiver alguém assim que nem tu que ficou de cara lá, tá Ficou só observando. só observando. Sim, eu prestei atenção em tudo e eu lembro até hoje de tudo que aconteceu com cada pessoa. Se eu topar com elas na rua, eu sei que é uma galera em Canoas que nunca me viu na vida. Sim. Não conhecia nenhuma daquelas pessoas. Se eu cruzar com cada uma delas, pior que a minha memória é desgraçada, né? Pra rosto e pra nome, e pra data também. Eu vou saber, puta, te vi lá em tal lugar. É Pois aquele é. dia. E eu nunca mais vou esquecer, 7 de janeiro de 2021. Pois é, lá, tanto eu quanto... Me lembro que um outro cara depois, Aliás, 2022. quando cada um dá o seu... Fala se quiser, né? Sobre o seu processo. O cara falou a mesma coisa, que disse assim, ó, é como se ninguém mais aqui tivesse aqui. Era eu e o meu processo e cada um sentado do lado do outro, mas parece que todo mundo some, né? Tu e contigo mesmo ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo que eu tô tentando entender, processar, foi a primeira vez e aí foi uma questão muito de dor, de limpeza, me pareceu. E aí na segunda tu já teve algo diferente. Tu tá curiosa pra numa terceira daqui a pouco de fato existir uma evolução. Sim. O que tu espera da terceira vez? Da terceira? Eu tô mais curiosa por essa questão da suposta incorporação, que eu não sei se era ou não. Se isso vai evoluir. Isso é que eu tô mais curiosa, então. entendeu? Porque pode ser uma memória antiga de uma outra vida que eu acessei. Né? Que de repente, depois dessa primeira vez que teve essa limpeza, eu consegui chegar nela. Ou seja, tu teve então talvez uma regressão. Talvez uma regressão. É o que eu acho que possa ter sido. Até é bom a gente traduzir isso pra galera que tá curiosa, talvez, pelas informações aí. Tem gente que chama a ayahuasca, a experiência com a ayahuasca, de EQM, né? Sim, uma experiência de quase morte. Porque Porque passam-se vários filmes muito rápidos, né? sim, e a minha cunhada sempre diz, né? É a morte, na verdade, do ego. Então tá. De repente tem esse. E aí daqui a pouco são egos de várias vidas juntas e tu tá vendo todos aqueles filmes juntos e é isso que dá um choque quase que anafilático no cara. Sim. Porque tu tá vendo inúmeras realidades em várias camadas diferentes ao mesmo tempo, né? Sim. É que tem gente que tem encontro com ET, aí tem gente que vai rir da parada agora. Será que não é a forma mais rápida de chegar a Deus? Já que tu perde o ego e o cara Sem soberano meditar, lá? provavelmente, né? Sim. Acho que sim, né? Deixa Louco isso, né? Sim. Deixa a tua parte de fora pra que Sim.
Sim. Porque daqui a pouco o ser humano. Uma vez eu já ouvi na Bíblia alguém comentando. Não sei se tem na Bíblia isso, tá? Até porque eu não leio, eu não sei ler. Eu não sei ler. Bíblia, mas Eu não sei ler. Me contaram que o ser humano ele não consegue ver Deus porque não tem a consciência para isso. Ele não consegue entender, entendeu? O que é Deus. A gente não tem consciência humano. E daqui a pouco o ego é algo que nos deixa realmente com 1000 toneladas no chão. Exatamente. É o que divide, o que divisor. O ego é uma Entende? casca, né? Não só o E ego. daqui a pouco tu não tendo esse ego, a gente consegue ficar mais próximo de Jesus, de Deus e tal, que são seres, espíritos, sei lá, algo que a gente não consegue ter consciência porque a gente está muito preocupado ainda Tá com muito material, elevado, muito além do que a gente com a gente mesmo e tudo mais, né? Daqui a pouco é bacana, cara. Eu nunca ouvi falar sobre isso, mas é muito interessante realmente. Eu não sei se tem algo assim no YouTube com esse conteúdo que tu tá passando, Longo assim, não. né? Dessa Eu já vi forma muita coisa tão de 20 detalhada. minutos, 15, mas mais de 1 hora. E vai dizer que a maioria do que tu viu alguém falando o que eu falei, assim, desse lado pesado? A maioria fala, eu me vi num campo de flores, eu me vi... todo Eu mundo- não sei, sincero, eu não tô querendo falar que as pessoas são mentirosas, tá? Mas na primeira cerimônia, por exemplo, Só vendo um conto de fadas, né? E eu pensava assim, puta merda, o que tem de errado comigo? Tá todo mundo tri de boa lá. Tinha, claro, algumas choraram, então... Ai, porque eu vi minha avó, porque eu não vi ninguém. eu fui com tanto receio de ver coisa punk ao meu respeito. Que eu, como eu te falei, fui respeitando aquilo pra caramba. A preparação foi 1 semana, eu te falei dessa parada. Sim. Vocês também, né? Mas aí, galera que tá acompanhando a parada aí toda, 1 semana antes, sem carne vermelha, sem qualquer tipo de contato sexual. E vocês podem pensar em todos os horizontes sobre isso, tá? Todos. Todos. É tudo mesmo. Sangue luz e... O jogamento pela galinha. Cabaninha. Não, zero, tudo zero. Alimentação nada com origem animal e tudo que fosse possível da terra. Ponto. Nem banho de porco que eu E costumo isso é a utilizar. preparação pra... Não, no meu caso, Pra no teu, todos. como é que Sim, foi a tua também. preparação? Também foi 1 semana? Mesmo, sim. Eu Não, sabia. não tantos dias, eu acho que uns 3 ou 4 dias, assim, eles E, bah, quando orientam. me dão missões, eu sou bem disciplinado mesmo. Sim. Eu fiquei os 7 dias religiosamente, sim. Bem certinho. Travadinho. Até voltei Tu pro vê, lado mais eu vou te magro. dizer assim, eu nem fiz tão à risca assim, sabe? Eu vou te dar isso aqui. E eu- Fazer a risca. Ah, eu fiz bem a risca. Eu tenho um problema bem sério com doce, assim, então... Ah, então. Porque zero açúcar, né? Eu tenho... Tudo que te aterra, assim, pra vida mundana é pra te dar uma... Eu acho que nem café nos 3 Cortada, últimos né? dias eu não podia também. Acho que nem isso, porque dizem que altera. Então, cidade alerta, nem pensar. Cidade alerta. Também. Desgraças em geral, evitar. Também. E conflito em casa também. Tanto que eu fiquei preso em casa 1 semana. E de vocês dois, assim, que passaram por essa experiência, o Bold já contou pra ele que ele não teve muita reação nada. ali, nada de reação. Mas vocês acham, assim, que, tipo, todo ser humano deveria participar de Não. uma... Tem ressalvas, né? Alguns não, né? Tem que estar preparado pra isso. Tipo, tem que sentir a necessidade Primeiro disso, não lugar. só fazer Sim. por fazer. Não. A Vai lá. Simone de 5 anos atrás não deveria nunca, teria pirado. Teria pirado. Teria pensado assim, nunca mais que eu venho nisso aqui. Porque eu não ia enxergar a grandiosidade da coisa, entendeu? Tem um momento Eu não pra tinha isso. maturidade pra passar por isso. Eu também, eu tive um chamado, como a gente chama. Não sei se contigo foi. Com cada um é diferente, né? Sim. Mas o meu começou a aparecer coisas no YouTube. E eu sou um cara do YouTube. Já antes de fazer esta bagaça, eu sempre consumi muito conteúdo. E aí começou a surgir pra mim Richard Rasmussen falando sobre a experiência dele quando foi lá aos indígenas. Acho que tu também deve ter olhado. Sim. E eu comecei, cara, eu tenho que fazer isso. Mas eu comecei a levar muito a sério desde sempre. Eu fiquei 1, 2, 3 meses pirando nisso aí de eu tenho que fazer, cara. Eu preciso do encontro com Cristo. Preciso do encontro com os mentores espirituais. Preciso mudar. Ser guiado. Tô fazendo cagada. Era isso que vinha na minha cabeça. Tô fazendo cagada, eu preciso entender o que tá rolando. E é isso. E foi latente. E quando chegou o momento, daí eu me preparei, realmente o coração ele ficava assim naquela coisa, cara, te prepara. Que tu vai levar a tunda de um lado e depois as lições e vai ser legal. Me preparei tanto, cheguei lá, fiquei tão triste quando não rolou nada. Na segunda toma eu tive como eu dizer, adormeceu o corpo, eu deitei e fiquei ali
pensando na vida só, mas não deu nada. Na próxima vez vai mais de Coisa, boa. né? Na primeira toma, um pouquinho de brilho que deu foi a seguinte: em alguns segundos, meia hora depois, 40 minutos depois, eu me enxergava de cima, mas com o olho aberto, me enxergava de cima na minha cabeça, ou seja, eu tava enxergando tudo que tava rolando aqui, e de cima eu enxergava uma imagem minha em quadrícula. Tipo o Mario 16 bits, eu em 64 bits ali, Sim. um pouco mais definido. Só que em vez de eu estar com a camiseta branca que eu tava, era uma roxa que hoje ela é da minha mãe. Eu Então dei. tu teve uma leve. Mas quase Sim. nada, porque eu enxergava aquilo como se fosse eu mesmo tentando imaginar. E tu fez o rapé também? Não, no rapé eu caguei nas calças, daí eu fiquei com medo de. O que é o rapé? Ah, é bom a gente explicar. O que é o rapé? Vai lá, Simone, tu que realmente é a pessoa que experienciou as coisas. Eu O não. rapé teve na primeira. Não, Tem que explicar nas o que é o duas. rapé. O rapé é uma cinza que é soprada no teu nariz. É tabaco com cinzas. Tá? E é usado como é que é o nome do curipe. Ah, tá, que parece Um um canudo, curipe. né? Só pra galera entender. Isso, daí é colocada aquela cinza ali, que são ervas, assim, eu não sei quais são, mas eu imagino que da procedência da ayahuasca, acredito, né? Não sei. Pra inalar. Com um tabaco. Porque o tabaco eleva, né? Tanto que durante toda a cerimônia tá sendo a guardiã tá tabaco, né? Tanto que não sei se vocês já foram alguma vez na vida em casa de umbanda, assim. Tem muito. Isso me lembrava muito a infância, assim, quando a minha mãe ia. Aquele cheiro de. Passava assim com um negocinho, assim, com Defumador. tabaco, defumador, né? Tem na igreja católica isso. Inclusive o cheiro é parecido. Mas não deve ser tabaco, né, na igreja. Não, é outras ervas ali, outra coisa, mas é perto, Sim. é próximo. Eu acho que tipo, eles compram no mesmo lugar, mas Sim. uns aditivam, outros não. Então o rapé é o tabaco com tabaco e boas cinzas, dizem até. Tem uma música que diz tabaco e boas cinzas. E que o rapé, ele é bem ao efeito contrário da ayahuasca, que a ayahuasca ela te eleva, né? E o rapé, ele é pra te trazer mais, assim, pra te aterrar. Eu, na verdade, eu não tive. E o efeito do rapé é bem rápido, assim, é coisa de Descobri 5 que eu minutos. sou o rapé. Eu sou o rapé. Tá, segue. E o rapé é uma energia masculina, né? A ayahuasca é uma energia feminina. Não vai de novo. Não vou falar Mas que o eu rapé, pensei. não, pra mim, Tete. pelo menos assim, não tem um efeito assim que nem a ayahuasca de tu ter mirações e Tu enxergou os fractais? Em algum momento? Quando tu consagra uma vez, na verdade tu tem 2 tomas, né? É bom também explicar isso, né? Ou tu não teve 2 tomas. eu tive 3. 3 Na tomas? segunda, na segunda eu tive 3. Caralho, bicho. Eu tive. Só que assim, a eu só primeira fiz sempre é a mais Power. power, né? As outras são mais. É, porque daí tu já, tipo, corre na corrente sanguínea, tu já meio que dilui a parada. Sim. Ah, vai. Disserte. Fractais não, o que tu viu então? O que tu pode falar da segunda, sei lá? Da segunda? É. Não, mas é que foi tudo mais ou menos assim, a mesma coisa, sabe? Eu vi. Era o sentimento que eu não tanta coisa que eu vi. Porque o que eu vi, assim, ó, as pessoas vinham falar comigo, vinham. Na hora que eu tava no processo lá e eu comecei a falar aquela língua que eu não sei o que era, tinham 4 pessoas me amparando. 4. E uma hora eu até. Quando eu me dei conta. Porque outra coisa assim, ó, eu tenho tipo uns apagões. Logo que eu entro na força, quando tu toma e tu te senta, tá? Foi o que aconteceu comigo. Tomei, me sentei, tipo, eu apaguei. Quando eu não sei quanto tempo leva, eu imagino que seja rápido. Quando eu voltei, assim, a consciência, eu já estavam me deitando. Eu me lembro de uma das pessoas dizendo assim, vamos deitar ela aqui. E eu olhava assim, tinham 4. 2 de cada lado, e eu olhava pro rosto delas, eram 4 meninas, o rosto delas era totalmente pintado, e aquelas cores assim, Avatar? Vibrantes. assim, era neon, assim, aquelas cores caminhavam, tanto que eu olhava assim, eu piscava assim, pra conseguir enxergar o rosto, daí eu demorava até enxergar o rosto de verdade, sabe? E era só no rosto. Era pra onde eu olhava, na verdade. Sim. Se eu olhasse pra parede, eu ia ver. Tá, mas é. Mas daqui a pouco, assim, ó, aí o que aconteceu? Tu, respira, que eu, né, daí elas me falavam, calma, tu sabe que tu tá aqui, tu tá num lugar seguro. Aí eu começava a respirar, aí eu enxergava tudo normal. Daqui a pouco eu entrava na força de novo. Tá, e o teu animal de poder apareceu ou não? Não.
Mas eu vou te contar uma história que eu não sei se é sobre o meu animal de poder, tá? Mas foi uma coisa muito incrível que aconteceu uns Que dias história depois. é essa de animal de poder? Isso é bom também, a gente sempre deixa claro. Que é isso? Os que participaram sabem de todos esses pontos. Nós estamos aqui. Lembrando que a gente faz parte Boca dos aberta. 99%. Não, mas eu vou te falar que assim, ó, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa história de animal de poder até poucos dias atrás. Cada um tem um animal que... Aparece pra ti, do fogo geralmente, né? Isso é... Mas é que vai de ritual pra ritual. É Você- xamânico, né? É. Tá. Então, mas o que tu vai é xamânico, Sim. né? O que eu fui, em teoria, é xamânico. Sim. Se a pessoa vê, ela vai sentir que ele tá desprezando o negócio. Aquela pessoa que tu conhece. Sim. Tá. Mas assim, ó, tá. Essa questão do animal de poder, eu não sei dizer se é. Eu até quero comentar na próxima vez. Eu tava com o meu filho em casa e toda semana ele pega um livrinho na escola e eu tenho que ler com ele, né? E ele pegou um livro sobre o tucano. E onde eu moro é mato. Tá? Do outro lado da rua da minha casa é mato, não tem nada além de mato. Eu moro lá faz uns 16, 17 anos. Uma vez na vida eu vi tucano lá. Uma vez. Porque é raro, né? Tu vê tucano, assim, tu não vê tucano. Que, aliás, é lindo, né? É lindo. Eu Nossa. só vi no zoológico. Né? É. E eu um dia, Uma Fora do- pintura. logo que Não, e não tem outros lugares, né? Logo que eu me mudei, eu vi tucano lá. Eu disse, nossa, que legal ver tucano aqui. Mas nunca mais vi. Faz 15 anos que eu não vejo tucano lá. E nesse dia o Pedro eu disse, tá filho, vamos ler o livro. E a gente sempre lê o livro na quinta-feira, que é no dia de entregar o livro, que é dia de trocar o livro aqui. Filho, hoje eu olho lá na geladeira, né? Hoje a gente tem que ler o livro que tu tem que levar pra escola. Só que como ele tem um compromisso agora nas quintas-feiras, naquela semana eu disse assim, quarta, eu digo, filho, hoje a gente tem que ler o livro porque amanhã de manhã não vamos poder ler. E eu sentei com ele e o livro era sobre o tucano. Li o livro pra ele. Eu disse, filho, sabia que uma vez aqui na mata, aqui na frente de casa tinha tucano? E ele, nossa, sério? Eu digo, sim. Tu nunca viu um tucano, né? Ele, não, nunca vi. Tá. Ele foi fazer as coisinhas dele. Daqui a pouco eu comecei a ouvir um barulho de um bicho que eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido aquele barulho, sabe? Som. Nunca, não lembrava, pelo menos, de ter ouvido. Eu disse, nossa, pra mim, eu disse assim, meu Deus, será que é bode? Porque era um barulho, assim, muito estranho. Não parecia de uma ave pra mim. Aí me deu um clique, eu disse assim, meu Deus, será que é tucano? Fui lá no Google, som de tucano. Meu Deus. Aí eu vi que era, e eu só disse assim, corre aqui, filho, que tem tucano lá no mato. E ele veio correndo, eu abri o portão e eu atravessei a rua, tinha uns 4 tucanos, assim, na Nossa, árvore na super- frente de casa. Já é raro Super ver um. coincidência, né? Que não existe coincidência. Aí eu disse, meu Deus, E no meio. tem Tu já ouviu alguma o som do coisa. veado? Não. Ouviu, né? Tá na tua vida. Meu Deus. Nada é por acaso. Como é que é? O animal de força? Como é que é? É o animal de poder. Animal de poder, animal de poder. Animal de poder. Cara, esse canal ele já nasceu cancelado, né? Já. Meu Deus, cara, a gente não vai pra frente, cara. Mas tá. Eu só sei que se é o meu animal de poder ou não, eu não sei. Não Com sei como é que certeza faz pra deve ver, ser. mas eu achei assim muito incrível. Sabe aquilo? E depois Foi disso mesmo. também É muito- nunca mais ouvi tucano. Primeiro, porque tucano é raro. É muita né? coincidência pra ser Vê coincidência. No fundo da minha casa. Foi na mesma hora. Não tem noção, foi na mesma hora. Uma coisa assim E muito. isso foi pós ayahuasca 1 Sim, e 2. isso sim. Ou seja, tu tá recebendo as mensagens, né? Na minha É, opinião. talvez Sim. tu tá. Os mentores estão mais próximos, na minha opinião, né? Quer dizer, Uhum. a visão que eu tenho conforme o combo todo de coisas que eu conectei com a Sim. ayahuasca. E isso Tem aquela eu, parada do meu entusiasmo com a... Eu sou um entusiasta do espiritismo, pra quem não sabe. E com toda essa parada da ayahuasca, eu acho que tem essa ligação. Né? eu acho que tem sim. Muito incrível. Doido demais. Ou seja, o animal de poder não saiu na consagração, durante o ritual. E sim, talvez na vida. Talvez. Porque, pô, 4 tucanos, o cara vê um, já é punk. Sim. Vamos meter a pausazinha, aquela clássica aí. E aí, prezado cidadão, prezada cidadoa, meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? Aqui é bem mesclado agora na parte B do bagulho que tu tá olhando. E é o seguinte, se tu veio até aqui, é sinal que tu merece receber o resto do conteúdo que vai vir a seguir. Então vai ter um card ou aqui, não se sabe. Não se tem o lado certo, é um dos dois lados. Onde tu vai ter a continuidade do episódio.
Sendo que, muitas das vezes, esse episódio ele não tá legal. Ele foi gravado só com o som da câmera, sem o microfone, alguma parada assim. Ou às vezes, simplesmente porque a gente quis fazer o conteúdo parte 2 pra quem merece, pra quem vai com a gente até o fim da parada. Esse é o Bem Mesclado. Au au. Tô? Ah, que merda, hein?